67. Salmo de número 67, ele é um salmo dedicado a Davi, é um salmo missionário, é um salmo, é, talvez alguns estudiosos dizem que seja o salmo mais missionário do Antigo Testamento. Apesar de ele ter só 7 versículos, ele traz a bênção de Israel, de Deus sobre Israel, né? A bênção de Deus sobre Israel, e que não iria beneficiar apenas o povo, mas todas as nações. Cumpre aqui Gênesis capítulo 12, chamado de Abraão. É, Deus nos abençoa para que o mundo inteiro conheça. O propósito da bênção de Deus sempre é essa: glorificar o nome dele através das nações por meio daquilo que ele tem feito sobre nossas vidas. E foi dedicado ao mestre, né, do coro. Então era um salmo de tocar com cordas, era um cântico, era todo mundo cantava esse salmo. É, é, Todos esses salmos que nós lemos assim, eles tinham um propósito de renovar a confiança em Deus. E, lógico, passava por um momento de algum autor ali que ele vivenciava tudo aquela história, mas trazia essa questão de glorificar o nome de Deus. Ele traz essa ideia do Elohim aqui e Adonai. Traz a presença de Deus como um Deus criador, o Senhor das nações e o juiz do mundo aí. Esses salmos eram cantados, uma curiosidade, nas festas das colheitas, né, e o Shavuot, a festa das semanas ali, a festa ou do tabernáculo também, que eles faziam, entoavam esse salmo, salmo de número 67. Toda vez que Israel iria agradecer pela fertilidade da terra, eles entoavam o salmo de número 67. Apesar de ser um salmo bem simples, pequenininho, mas traz essa questão de celebração agrícola ali. O salmo ele é dividido aí, o verso 1 e 2, pedido da bênção do Senhor, o 3 e 4, louvor universal, o 5 e 6, ele traz essa questão da terra que produz fruto, e o verso 7 aí, todas as extremidades da terra temerão a Deus. Então vamos lá, o verso 1 aí. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Ele traz aqui a bênção de números. Vamos lá, números 10, 35. É um salmo pequeno, dá para a gente ler. A bênção de Araão. Moisés vai fazer essa oração aí. É, números de número 10, verso 15. Então, 35, desculpa, é isso aí, 35. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fuja diante de ti os que te odeiam. E quando a arca pousava, e aí ele diz lá, dizia: volta ao Senhor para os milhares e milhares de Israel. A bênção de Deus estava ali para esse povo, todo o povo de Israel tinha, é um Deus que abençoava o seu povo e que o mundo conhecesse a sua salvação. É bem legal isso aí, porque ele traz essa questão aí da soberania de Deus sobre a vida de Israel. Ele chama, desculpa, o livro vai ser errado aqui, é número 6:25. Você pode voltar ali, Gustavo, fazendo um favor? Eu acabei lendo o Salmo 68 na minha Bíblia aqui. Número 6:25. Isso aí, ó. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Seja Deus gracioso, verso 1.
para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Então, ele traz essa ideia, a bênção aí de Deus sobre todas as nações. Essa bênção aí é uma oração que traz a proteção de Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor apareça para nós, ele resplandeça o seu rosto sobre nós, traz aí a misericórdia de Deus e que o Senhor levante o rosto e, ou seja, olhe para nós. É como se Deus estivesse olhando do lado e ele levanta o rosto e olha para nós e nos abençoe. A ideia aqui é a bênção de Isaac na vida de Jacó. Ele olha e abençoa e te dê paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Traz a ideia aí de Gênesis, capítulo 12, quando Deus chama Abraão e fala: em ti serão benditas todas as nações. O verso 2, voltando lá para Salmos, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Há um propósito de Deus aqui de trazer sobre o testemunho de Israel a presença de Deus para todas as nações. E, lógico, a profecia lá de Gênesis, capítulo 3, quando fala que da semente da mulher viria o Salvador, indicando a presença do Senhor Jesus. Atos de número 10, vamos lá para Atos 18, aliás, Atos 18, 25. Atos 18, 25. Vamos lá, Atos 18, verso 25. E era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. O, todo os discípulos, né, tá falando aí de Apolo. Apolo, alguns acreditam que ele que escreveu a carta de Hebreus, mas aí ele era um jovem que ele falava com intrepidez desde a época de João Batista. E aí alguns discípulos, como Priscila e Áquila, viram ele, tomaram e aí explicaram a presença do Espírito Santo. A gente tem que entender que muitas pessoas naquela época ainda não tinham entendido a questão do Espírito Santo. Eles ainda ouviam João Batista, foram discípulos de João Batista, e eles pregavam arrependimento. Mas aí não tinha graça, era o arrependimento com a sombra da lei. Jesus vem tirar a sombra da lei, que está lá em Romanos, capítulo 5, finalzinho, mostrando que a lei estava do lado da graça, e não contrário à graça do lado da lei. Qual foi o erro dos judeus? Colocar a lei na frente da graça. E muitas vezes hoje as pessoas querem colocar a lei na frente da graça. A lei não salva ninguém. A lei direciona para a graça. Dizer, olha, você é um pecador e você está no inferno e precisa da graça de Deus para sair de lá. E essa graça você só vai enxergar não por revelação e nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, como diz a palavra do Senhor. Então a ideia aqui é muito profunda, porque é, ele já traz essa questão que toda a terra só vai conhecer o caminho quando o povo de Israel se convertesse a Jesus, o que infelizmente ainda não aconteceu e nem vai acontecer até a volta dele. Vamos para Tito, capítulo 2, verso 11. Tito 2, 11. Tito, capítulo 2, o verso 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata
justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Aí ele continua aí, pode abaixar um pouquinho isso. Zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Aí, Tito, né? A carta de Tito, ele era pastor de igreja e direcionado aí para ninguém desprezar aquilo que Deus tinha chamado ele. Uma coisa bem interessante é um povo exclusivamente seu, não era Israel, está falando de nós, a igreja de Jesus. E então, esse pedido da bênção de Deus, aí no verso 1 e 2, sobre não só Israel, mas todas as nações, e traz essa ideia de salvação. Em todas as nações, a tua salvação. O legal de Davi é que ele realmente via muito à frente daquilo que o mundo podia ver. Enquanto o povo de Israel estava preso numa graça local, regional, geograficamente falando, Davi enxergava que Deus era Deus do universo e todos, sem exceção, poderiam ser salvos por ele e poderiam experimentar dessa graça de Deus. Davi via muito além. O verso 3 ele diz lá: louvem-te os povos, ó Deus, louvem os povos todos, sem exceção. Todos os povos aí deveriam louvar o Senhor. A gente leu vários salmos que falam sobre isso aí, sobre essa adoração. E ele diz: alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. E novamente Davi traz essa ideia de não só todos devem louvar a Deus, mas traz essa ideia de que são guiadas as nações por Deus. Deus tem guiado cada nação aí para fazer aquilo que Deus tem determinado, aquilo que Deus tem desejado. E isso é bem legal porque a presença de Deus, ela não só traz esse caminho, esse modo de agir, o caráter, a vontade, um estilo de vida, não só para Israel, mas para todas as nações. Deus tem essa ideia. E o ser grato, levantar as mãos, confessar para o pecado, adorar, é essa questão de nos rendermos ao Senhor. Então, essa alegria interior, esse grito de celebração, deve vir nas nossas vidas todos os dias, quando nós acordamos de manhã e reconhecemos esse cuidado e o amor de Deus. Porque Deus, assim, eu sei que na nossa vida muitas coisas ruins acontecem às vezes, mas Deus tem julgado com retidão, com igualdade, com justiça perfeita. Não é? O mundo teme o julgamento porque sabe que todo julgamento é falho, ele está voltado sobre ideologias, filosofias, pensamentos humanos. Assim foi o caso quando Samuel deveria escolher Davi e Deus deu uma duna e Samuel falou: Samuel, eu vou escolher uma pessoa que não é, Deus não vê como você vê com os olhos humanos. Samuel já foi atrás de um cara forte, um guerreiro, um homem já maduro, e Deus fala: não, eu vou pegar uma criança, um jovem, adolescente, para fazer dele tudo aquilo que eu entendo que deve ser feito. Deus transforma os nossos corações. Então, assim, o julgamento nosso sempre falha, mas Deus é diferente. O verso 5 ele repete aí o versículo 3. Louvem os povos, ó Deus, louvem os povos todos.
Ele criaram o refrão porque era uma música, né? Era tocado, então esse era o refrão da música aí. Esse trazer de volta essa adoração a Deus. Toda hora cantava a música e eles falavam, né? Louvem os povos de Deus, louvem-te todos os povos, ou louvem-te os povos todos. E aí o verso 6, a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Aquilo que nós falamos sobre a questão da colheita, da produção, do resultado aí. A terra deu o fruto. A... Antigamente, quando uma produção, isso em qualquer cultura, na antiguidade, quando alguém tinha fartura na produção da terra, porque o Deus dele tinha olhado com graça. Por isso que eles adoravam o Deus da terra, o Deus da água, o Deus da colheita, essa questão da fertilidade. Baal, para o povo filisteu, lá era o Deus da fertilidade, o Deus da produção. Então, quando Israel também tinha, ele glorificava a Deus. Eles entendiam que Deus tinha olhado para o povo e tinha se agradado dele. Nós sabemos que, desculpa, nós sabemos que há uma intervenção aí de vários aspectos meteorológicos, climáticos aí que fazem a produção melhorar ou não, mas nós temos fé que há uma intervenção divina também. Mesmo em lugares áridos, como é o caso dos terrenos de Israel, eles tinham uma colheita ali fora do comum. Ou seja, dá para ver a mão de Deus. E isso faz com que nós confiamos em Deus. Às vezes na nossa vida parece que o solo está árido e não vai produzir nada, mas quando nós oramos para Deus, nós vemos essa questão do cuidado de Deus nos abençoar quando parece que não será abençoado. Deus tem nos abençoado de uma maneira constante e poderosa. E isso é tremendo em Deus, porque Ele faz esse mover, Ele faz essa ação celestial. E aí, o verso 7, ele chega e diz assim: abençoa-nos Deus, e a todos os confins da terra o temerão. Então, ele pede a bênção de Deus e gera o temor aí. O salmo começa com a bênção e termina com a bênção de Deus. E a missão nasce da bênção de Deus. Porque quando eles viam que Deus abençoava Israel, havia um temor. O próprio Potifar, quando José estava no Egito, na casa dele, ele olhou e falou: olha, eu vejo que a mão de Deus é com você. E aí ele colocou tudo na mão de José, a casa inteira. Abimeleque, quando disputava ali as terras com Isaac, ele falou que, olha, então me abençoa aí. Isaac teve que abençoar Abimeleque para deixar ele, né, ir para as terras ali. O caso de Abraão também. As pessoas viam que Deus era com eles. A própria Raabe, a prostituta de Jericó, ela, quando os espias estavam lá, ela falou: nós vemos que a mão de Deus é sobre vocês. E eles temiam a presença de Deus. Então, o cristão não tem que se preocupar com aquilo que o mundo tem feito. Eu sei que parece difícil, às vezes, a gente acreditar em muitas coisas, mas a ideia aqui é essa, é confiar no Senhor. O Salmo 67, ele traz isso, porque Deus vai nos abençoar. E, aliás, Deus já está nos abençoando. Quando nós falamos ali o hebraico antigo, ele só tinha dois tempos, passado e presente. Diferente do português, que hoje
E o hebraico hoje tem futuro também, mas na época só tinha passado e presente, ou seja, Deus já tinha te abençoado ou Deus estava te abençoando. E é isso que cremos. Ou seja, nesse momento a bênção de Deus está sobre nós. Quando Deus chama Abraão ali com 75 anos, ele vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ia, mas ele confiou. E aí ele diz: e quando você sair, todas as nações serão benditas, todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa palavra, ela mostra o caminho. Isaías fala, né? A, o, que a luz dos gentios era o povo de Israel ali que viria o Salvador. E esse é o nosso papel. Então, toda tribo, língua, povo, raça, nação, todos aí veem a bênção de Deus e devem reconhecer a Deus, devem louvar a Deus e saber que Deus governa justamente, não tem preferidos. Isso é muito importante. E a partir daí, nós devemos louvar a Deus e ver o fruto daquilo que Deus tem nos dado. Deus sempre faz a bênção dele fluir sobre as nossas vidas. Não existe nada que nós possamos fazer que Deus vai deixar de nos abençoar. A bênção de Deus tem esse propósito missionário aí. Toda vez que eu adoro, a minha adoração ultrapassa as fronteiras aí de etnias, culturas. Gente, como é bom a gente só louvar a Deus e mostrar que Deus tem governado a nossa vida. A prosperidade material, ela vem, sempre vem. E pode ter certeza, no tempo do Senhor. E o que a gente entende, às vezes, por prosperidade material, não é aquilo que certamente o mundo tem nos ensinado. Ele cumpre aí a profecia de 2 Coríntios 4, 6, esse salmo, Gálatas 3, 8, 14, né, a promessa de Abraão, e Mateus 28, a grande comissão, né? Então, o Salmo de número 67 quer nos ensinar que Deus abençoe o seu povo, para que a glória dele seja conhecida por todas as nações. Que nesse dia eu e você possamos adorar o Senhor, glorificar a Ele, sabendo que tudo está no controle e na mão de Deus. E toda vez que eu louvo e glorifico o nome de Deus, a bênção se aproxima de nós. Amém? Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer por esse dia, pela bênção do Senhor sobre nossas vidas. Que o Senhor continue a nos abençoar, ó Pai, e tudo que nós fizermos nesse dia possamos glorificar o Teu nome. Assim como Davi falou, ó Pai, possamos experimentar da graça, do amor do Pai de uma maneira soberana, ó Pai. Traz sobre nós a gratidão, a satisfação e glorifica o Teu nome sobre nossas vidas. Cura a vida das pessoas, restaura a saúde das pessoas, ó Deus, transforma corações, muda os filhos, traz de volta os filhos para perto dos pais, ó Deus. Traz de volta a tua presença, ó Pai. Que neste dia o Senhor seja glorificado com a nossa vitória, para que o povo saiba que existe um Deus ontem, hoje e para sempre. E todos venham aprender do Senhor, que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que honra estarmos juntos nesse dia ensolarado de inverno. Que Deus abençoe as nossas vidas no nome de Jesus.